A paz de Cristo, irmãos. Queridos, nesse mês de setembro, nossa igreja está dando ênfase na escola bíblica discipuladora às 9 da manhã, sobre o Setembro Amarelo, falando sobre a prevenção ao suicídio. Durante os 5 domingos, que o mês de setembro são 5 domingos, durante os 5 domingos, às 9 da manhã, nós teremos palestra com os psicólogos da nossa igreja. Hoje pela manhã, a nossa irmã Roberta, psicóloga, esposa do pastor Davi, falou sobre a prevenção ao suicídio, sinais e intervenção precoce. Se você não pôde estar aqui pela manhã, nessa primeira palestra, já está no YouTube da nossa igreja, na rede social da nossa igreja, lá na página do YouTube, já se encontra lá a palestra que foi dada hoje pela manhã com a nossa psicóloga Roberta. Semana que vem, o psicólogo Alexandre vai estar falando sobre a saúde mental no trabalho. Não é isso, Alê? Saúde mental no trabalho, às 9 da manhã, aqui, no nosso templo principal. Então, nós queremos convidar você para estar aqui e também convidar outras pessoas. Então, durante todo esse mês de setembro, na parte da manhã, no horário da Escola Bíblica Discipuladora, nós estaremos trabalhando sobre saúde mental, pensando aí no Setembro Amarelo. Bem, dito isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16. Irmãos, faço minhas palavras do meu mano. Muito bom rever meus sobrinhos, Mateus, Lucas, que agora casado, com a Cássia, que Deus continue abençoando. Estão, como o mano disse, estão abrindo um empreendimento aqui na cidade, o melhor restaurante. Você está doido? Agora que eu engordo mesmo. Depois, entra lá nas redes sociais do mano Marcelo, vai estar lá informações, É muito bom saber, que nossos filhos, que estão fora, estão investindo na nossa cidade, Nós amamos Manhuaçu, acreditamos em Manhuaçu e por isso, estamos empreendendo em Manhuaçu. Nossa família empreende aqui em Manhuaçu e nós, por acreditar aqui nessa cidade, então louvamos a Deus por isso. E de verdade, nós oramos domingo passado e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, meninos. Tenho certeza, assim como Deus já tem nos abençoado nesses 17 anos que moramos aqui, eu tenho certeza que não será diferente daqui para frente. Irmãos, eu quero pensar nessa noite com você sobre um tema, quando Deus fala da gente. Porque a gente está acostumado com a gente falar da gente, Não a gente, mas os outros falar da gente. Eu tenho certeza que alguém já falou de você, bem ou mal. Eu tenho certeza que alguém já falou de você pela frente ou falou por trás de você. Porque a gente fala, nós temos esse mau hábito quando falamos mal, o bom hábito quando falamos bem. Alguns dizem, fale bem ou fale mal, fale de mim. Eu preferia que só falassem bem de mim, mas é óbvio que é difícil, porque nós temos defeitos, nós não agradamos todo mundo, ninguém agrada a todo mundo, então é natural que algumas pessoas insatisfeitas vão falar da gente por algum motivo. Mas pensando, quando Deus, o que Deus fala da gente? 1 Samuel 16, versos de 10 a 12, diz assim: Jessé levou 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem?
Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levanta-se e unja-o. Agora vai lá para Salmos 89, vai lá para o livro de Salmos, capítulo 89, versos 20 a 29. Enquanto você abre aí em Salmo 89, a primeira parte do texto que nós lemos fala sobre o momento em que Samuel foi ungir o novo rei no lugar de Saul, e ungiu o rei Davi. E aí o salmista, aqui no Salmo 89, a partir do verso 20, diz assim: encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado, a minha mão o sustentará e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem os céus. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos a sua palavra. Irmãos, imagina Deus falando isso de você. A Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. Está lá em Provérbios 10, 11. Da boca do justo jorra a vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam vida espiritual e vida emocional. Por outro lado, a Bíblia diz que da boca do ímpio flui violência, palavras que ferem, palavras que matam. Por exemplo, a violência doméstica, ela não é só física, mas muitas vezes também verbal. E pior, é uma característica do comportamento do ímpio, e triste quando a gente vê povo de Deus também tendo esse mesmo comportamento. As nossas palavras, elas possuem um poder maior do que nós conseguimos mensurar. Elas podem produzir vida ou produzir morte. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, nós precisamos ter cuidado com a forma de falar, pois a maneira errada de falar não trará dano somente àquele a quem ouve, mas também atinge aquele que fala. Então, com essa pequena introdução, nós podemos lembrar que falar de alguém, abrir a boca para falar algo, pode gerar vida ou pode gerar morte. Agora, imaginemos, a partir do tema desta mensagem, que é Deus que está falando de você. Esses dois textos que nós lemos, em 1 Samuel e em Salmos, os dois textos falam de Davi. E o mais impressionante é que o mesmo texto mostra, os dois textos mostram que Deus mesmo olhou para Davi e disse: é ele, é este, levanta-se e unja-o. Foi a palavra que Deus deu para Samuel, dizendo: é ele. E o que faz
com que Deus, eu pensando em casa, poxa, o que fez, o que levou Deus a olhar para Davi e ver em Davi algo que disse, olha, é ele e eu vou ungí-lo. Talvez a gente possa pensar na nossa teologia que foi a questão da onisciência de Deus. Olha, Deus está vendo lá na frente. Deus sabia quem Davi se tornaria, ou melhor, quem Deus tornaria Davi. Mas eu prefiro pensar que Deus já via características especiais naquele menino, então, à época. E o que faz com que Deus busque essa pessoa, ou busque uma pessoa e exclame da seguinte forma, ó, é esta pessoa que eu escolho para o sonho grande que eu desejo realizar. Porque era isso que Deus estava falando com Davi, de Davi. Deus tinha um sonho de que o novo rei surgisse e que esse rei estaria fazendo com que a nação de Israel pudesse ser uma grande nação. Então, quando Deus diz, Deus está dizendo, é esta pessoa que eu estou escolhendo para um sonho grande que eu desejo realizar. E o que faz com que Deus fale assim de uma pessoa? O que faz com que Deus falasse assim de Davi? O que nós falamos de Deus é muito comum, mas o que Deus fala de nós é diferente, é especialismo. O que Deus fala de nós se reveste de alta significação. No Salmo 89, está falando e está aqui elogiando Davi, e várias vezes nós encontramos comentários que Deus mesmo fez de Davi. Numa parte, Deus chama Davi de meu servo. Depois, Deus chama Davi de ungido. Até que no verso 28, Deus declara, a minha aliança está com ele, jamais quebrará. Imagina isso. Deus dizendo para você, preste atenção. A minha aliança com você e não vai quebrar jamais. O próprio Davi, penso eu que deve ter chegado a se perguntar, Senhor, quem sou eu para merecer o Senhor de tantas promessas? Mas Deus estava buscando um homem para uma tarefa específica e achou Davi. No primeiro livro do profeta Samuel, logo no começo do capítulo 16, no verso 1, nós lemos que Deus estava interessado em estabelecer um novo rei sobre o povo de Israel. Saul tinha se desviado dos propósitos de Deus. Saul tinha se tornado um rei idólatra. Saul tinha abandonado os princípios do Senhor. Deus então escolhe acabar com o reinado de Saul. Na verdade, o próprio Saul termina com o seu reinado e Deus já tem alguém para o seu novo lugar. O sonho de Deus era levantar um novo rei para aquela nação. Então ele mandou o profeta Samuel ir a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, porque disse, eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. É como se Deus tivesse conversado com Samuel, olha Samuel, eu tenho um sonho, e eu escolhi um dos filhos dele, de Jessé, com características específicas, com características diferenciadas, que atende às minhas exigências, ou seja, que atende às exigências divinas. Ei, Deus continua buscando homens e mulheres com características específicas sobre as quais Ele possa dizer, é esse, é essa, levanta que vai ser ungido. Deus continua em busca disso. Então, o que faz com que Deus possa escolher uma pessoa? Diz a palavra de Deus em Mateus 22, 14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que características Davi possuía para que pudesse ser um escolhido de Deus? E o Espírito do Senhor me levou a perceber aqui nesse texto as seguintes características de Davi,
que eu quero compartilhar com você e quem sabe você possa pensar um pouco sobre as características que você tem e se você também tem esse chamado de Deus. Primeiro, alguém cheio de força de vontade. Irmãos, Deus ama a proatividade. Tanto que há um provérbio que diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Há vários provérbios, Deus condenando a preguiça. Gente que doido para o mundo acabar em barranco, para morrer encostado. Gente numa preguiça de dar dó. Gente que até para morrer de repente leva 8 anos. Já Davi não era isso. Nunca coisa alguma desanimou Davi. Quando Davi, ele dizia que ia fazer alguma coisa, a Bíblia diz que ele era rápido em fazer aquilo que ele dizia que ia fazer. Diz a Bíblia que um dia Davi viu um leão e disse, eu vou matar esse leão. Quando ele viu um urso, ele disse, eu vou matar esse urso. Quando viu um gigante, disse, eu vou matar esse gigante. Quando viu Abigail, ele disse, essa vai ser a minha esposa. Quando viu Betseba, ele disse, eu quero essa mulher. Ou seja, para o bem ou para o mal, Davi tinha força de vontade. Até para errar, ele tinha força de vontade. E aí Deus teve que tratar essas questões. Porque ele tinha essa característica especial, mas Deus tinha que lapidar essa característica para que essa força de vontade fosse só para o bem. Então Deus teve que tratar as decisões e a força de vontade de Davi. Mas ele era exatamente a pessoa que Deus estava buscando para cumprir o seu sonho. Força de vontade é uma característica que Deus busca naqueles que vão realizar os sonhos de Deus, que são maiores que os nossos sonhos. Durante anos, especialmente em nosso país, nós recebemos uma educação baseada em nossos pontos fracos, em nossas debilidades. Essa é a nossa educação brasileira. Desde cedo, todo mundo repetia para a gente, você tem que se esforçar naquilo que você não sabe fazer direito. O que você já sabe fazer, você não precisa se aperfeiçoar. Então, os nossos pontos fortes, o que nós sabemos fazer, o que nós fazemos bem, sempre era posto de lado, nunca era enfatizado. Por exemplo, na escola, se você gostava de matemática, e se a outra matéria, vamos supor, geografia, você não era bom, alguém ia dizer para você, olha, esquece matemática, você já é bom, não precisa se dedicar tanto à matemática, se dedica à geografia, que você não sabe. Você tem que estudar geografia. Ou seja, dava ênfase ao ponto fraco e não ao ponto forte. E é por isso que muitas vezes tem muita gente que terminou sendo medíocre em tudo, sem ponto forte desenvolvido e aperfeiçoado. Quantas pessoas sabem um montão de coisas, mas tudo mais ou menos. E você pergunta para elas, você sabe de história? E elas olham um pouquinho. Sabe de artes? Um pouquinho. Geografia? Um pouquinho. De matemática? Um pouquinho. Sabe de inglês? Um pouquinho. Língua portuguesa? Um pouquinho. A nossa educação, ela não visa desenvolver o que sabemos, mas não visa aperfeiçoar o que fazemos de melhor. Então, nos tornamos pessoas medíocres. Pessoas tão comuns que até o senso de autoestima não é alto, é baixo, é pequeno, é tacanho. Mas há algo bom em você que precisa ser desenvolvido. Como podia Davi, ainda tão jovem e resolvido, vencer um gigante? Porque ele não tinha medo. Davi era alguém que tinha na sua característica coragem. Davi sabia que ele era bom. Davi sabia que ele sabia manejar bem o estilingue, ou o que a Bíblia chama de funda. Ele era especialista naquilo. Ele conhecia a sua capacidade.
Tanto que quando Saul ofereceu para ele uma armadura para enfrentar o gigante Golias, Davi não aceitou a armadura porque disse: eu sei no que eu sou bom e eu sei o que eu faço de melhor, deixa eu ir com isso aqui. Em que atividade você é bom? Qual é a sua habilidade pessoal? Em que coisas você sabe fazer tão bem e faz como ninguém? Qual é o seu dom predominante? Ei, valorize o que você tem. Você é um ser, como nós cantamos, tinha uma música antiga que diz isso, né? Valorize, eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então, não se acanhe, não se constranja naquilo que você é bom. Divulgue para todo mundo, porque ninguém faz como você. Nós precisamos entender isso. Dizer, olha, pode me contratar que eu sou bom. Eu sou especialista nisso que eu faço. Eu tenho me aprimorado nisso que eu faço. Eu tenho visto os vídeos que Davi está fazendo para o Alexandre, né, para o irmão. Assim que eu consegui me organizar, eu queria que o Davi Marcelino cuidasse dos meus vídeos que eu tenho feito todos os dias. Davi Marcelino, ele descobriu o dom dele nessa área de edição de vídeo, tem feito com perfeição. E, cara, vai nisso. Força, foco, você é bom nisso e não tem ninguém melhor que você nisso. É nisso que nós precisamos acreditar. Que Deus colocou em nós características que Deus espera que a gente use essa característica para o propósito de Deus. Então seja como Davi, tenha força de vontade, se anime, aprenda a ter vontade firme, porque somente alguém que possui vontade firme é que pode alcançar os sonhos de Deus. A gente fica, não sei, mais ou menos, não sei se eu vou conseguir. Nós precisamos entender que Davi, desde muito cedo, foi uma pessoa de vontade firme, e Deus o escolheu para trazer o seu sonho à realização. Amados, Deus está buscando homens e mulheres de vontade firme, por isso é preciso que você comece a descobrir quais são os seus pontos fortes, quais são as coisas que você faz bem e seja persistente nisso. Você deve declarar, olha, no que eu sei fazer de melhor, eu serei um especialista, e naquilo que eu não me saio bem, eu deixo de lado, porque eu serei tão bom nisso, que ninguém se importará com mais nada. Entenda isso. Davi era garoto ainda, quando enfrentou o gigante, mas ele se apegou no que sabia fazer de melhor, ele sabia encarar desafios enormes. Então ele encara o gigante, e ninguém ficou falando da pouca idade de Davi, ou do despreparo dele em usar uma espada ou vestir armadura. Ninguém perguntou, ninguém questionou, porque todo mundo sabia que ele era alguém corajoso, que era alguém proativo, que era alguém que já tinha desafiado ursos e leões e vencido. Então, com a sua força de vontade, Davi venceu o gigante e todas as opiniões contrárias a ele. Ei, a pessoa que desenvolve uma vontade firme, ela se torna invencível, porque o Senhor está colocando os sonhos dele no coração dela. Amado, naquilo que você faz de melhor, seja um especialista. Trabalhe, busque aperfeiçoar o seu ponto forte. Cresça na unção de Deus, a unção que Deus tem te dado. Obviamente chegará um momento de provação, obviamente chegará um momento de pressão, obviamente chegará um momento em que você será testado e às vezes até insistido em desistir. Imagina Davi, escutando dos seus irmãos, se você conhece o texto, os seus próprios irmãos disseram para ele: volta para casa, você não tem idade para isso, você não é bom nisso, você não entende nada de guerra, você veio aqui foi para envergonhar a nossa família, desista disso. Mas Davi, ele tinha uma força de vontade incrível, e se você tiver a força de vontade, você será vitorioso, porque Deus está em busca de gente cheia de força de vontade. Essa é a primeira característica. Há uma segunda característica de Davi,
Alguém que era rápido para resolver conflitos. Alguém que era rápido para resolver conflitos. Sabe gente que fica empurrando os conflitos com a barriga? Um problema que já podia ter sido resolvido há muito tempo, mas ele vai protelando. Com a ideia de que, não, o tempo resolve. E eu queria lembrar você que essa história de que o tempo resolve tudo é mentira. Quem resolve as coisas é você e não o tempo. Davi não ficava remoendo os problemas. Davi entendeu, há um gigante que está desafiando o povo de Israel. E eu não posso ficar aqui sentado. Eu preciso me levantar e fazer alguma coisa. Porque quando vinha um leão, quando vinha um urso, eu atuava rapidamente. Porque eu tinha que proteger as minhas ovelhas. Eu sei o que fazer. E eu preciso resolver os problemas rápido. Eu tenho que resolver os problemas de maneira rápida. Era essa mentalidade de Davi. Ei, irmão, às vezes nós damos muitas voltas em torno de um problema, especialmente dos pequenos. Por coisas insignificantes, fazemos uma confusão impressionante. Um dos profetas dizia, se por uma coisa pequena você já se cansa, se por uma bobagem você logo explode, logo se estressa, então como você sairá no cumprimento do sonho de Deus? Você ficará de pé? Nós precisamos ser como Davi, uma pessoa rápida para resolver os problemas. E eu quero lhe dar uma dica. Se você enfrenta um problema, você não deve ficar perguntando, ó Deus, por que esse problema? Por que logo eu? Ou por que justamente agora? Não. Mas sim perguntar, Senhor, ou orar no sentido dizendo, Senhor, eu necessito de uma experiência espiritual profunda contigo, e eu tenho certeza que neste problema o Senhor vai me permitir ter essa experiência pessoal. Ao enfrentar um problema, todos nós deveríamos rapidamente dizer, Senhor, dai-me uma experiência sobrenatural maior. Porque em meio à maior crise de sua vida, você pode ter a maior vitória em Deus. Talvez você acredite que terminou tudo, talvez você acredite que perdeu tudo, talvez você acredite que nem tem sonhos de Deus na sua vida, mas se você tiver uma experiência espiritual com Ele, Deus dará uma grande vitória para você. Então resolva seus problemas rapidamente. Não espere chegar ao fim de ano, não espere chegar segunda-feira, não, segunda-feira, não, na segunda, não, mês que vem, não, no ano que vem, o primeiro dia do ano, não, resolva já. Há uma terceira característica que eu aprendo com Davi. E eu penso, por que Deus o escolheu? Por que Deus falou dele? Por que Deus disse, é esse aí, é ele? Porque Davi era alguém rápido para se arrepender e mudar. Era alguém rápido para se arrepender e mudar. Irmãos, Deus gosta que sejamos rápidos em nos arrependermos e mudarmos. Essa era uma das coisas que Deus admirava em Davi. Porque às vezes as pessoas estão cansadas de você viver dizendo que vai mudar e nunca muda. Que as pessoas não acreditam mais na sua mudança porque você já falou isso 1 milhão de vezes e nada mudou. E quando eu olho para a vida de Davi, quantas vezes Davi se equivocou? Muitas vezes. Mas Deus gostava de olhar para Davi e dizia, esse é um homem que se equivoca, mas ele é rápido em se arrepender e é rápido em fazer uma mudança em sua vida. Davi não permitia que o pecado durasse muito tempo na sua vida. Porque, irmãos, quando nós agimos rápido frente ao pecado, ocorrem duas coisas. Primeiro, a solução se afasta. Vou repetir. Quando nós não agimos rápido frente ao pecado, ocorrem duas coisas. Primeiro, a solução se afasta.
Segundo, o pecado cresce e te domina. Mas por que há tanta gente que sabe que está em pecado, sabe que está sofrendo por causa deste pecado, mas ainda assim não muda de jeito nenhum, ainda assim não muda de vida? É porque pecando, elas conseguem um benefício secundário, uma compensação, uma espécie de gratificação. Ora, ninguém gosta de viver em sofrimento a menos que exista uma gratificação, uma compensação. E nós, seres humanos, nós fazemos todas as coisas por duas razões: ou para obter felicidade, ou para fugir do sofrimento. As pessoas se casam para ser felizes e muitas vezes se divorciam porque acham que vão sair da dor e querem fugir do sofrimento. E Deus, que nos conhece bem, Ele sabe disso. Então a primeira coisa que Deus faz é sarar o nosso mundo emocional, porque Ele disse: olha, mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria. E para que isso aconteça, para que haja essa mudança na nossa vida, mudança que tão necessária, porque o pecado nos traz dor, nos traz sofrimento, nos traz separação de Deus. O pecado nos confronta diante de Deus. Porém, quando nós somos confrontados com algo que nós estamos fazendo de errado, não se esconda, mas seja rápido em solucioná-lo, como Davi. É importante você reconhecer isso, dizer: Senhor, eu sou pecador. E não é um pecador genérico, dizer: Senhor, como aquela oração que às vezes costumamos fazer: Senhor, apaga a minha multidão de pecados, Senhor, cobre a minha multidão. Não, seja específico: Senhor, eu tenho este problema. Senhor, eu tenho um problema com o sexo oposto. Senhor, eu tenho um problema com dinheiro. Senhor, eu tenho um problema com vício de bebida. Senhor, eu tenho um problema. Qual é o problema? Você precisa reconhecer isso e dizer: Senhor, eu preciso solucionar esse problema, porque se você fizer isso, Deus te dará vitória. Os filhos de Deus não vão atrás de gratificações, senão atrás de grandes vitórias. É importante você lembrar que, como filho de Deus, você não foi criado para ser gratificado, você está destinado para ser vitorioso. É o que a Bíblia diz, que nós somos mais que vencedores. Então, porque Jesus, ao morrer na cruz, Ele estava te libertando, estava te tirando de uma vida de prostração, estava te tirando de uma vida de culpa, de uma vida de condenação. Jesus estava te tirando da cova, mas se a busca for por gratificação temporária, você está abortando os sonhos de Deus para a sua vida. E é por isso que as coisas não acontecem. É por isso que está dando tudo errado. Então, se você não quer abortar os sonhos de Deus, então você terá que renunciar a toda forma de gratificação. Porque Deus não quer dar migalhas para você. Se você pedir a Deus uma experiência mais profunda com Ele, Ele te ajudará a ter uma experiência vitoriosa e real. Davi era um homem bom que fazia coisas más. Justamente como eu e você, que por pequenos benefícios secundários, por pequenas gratificações, nos afastamos dos sonhos de Deus. Mas Deus não escolheu Davi por Davi ser perfeito. Deus escolheu Davi por causa das atitudes que ele tinha em meio à dor, em meio às pressões, em meio às provas, em meio às tentações e até mesmo em meio aos pecados. Talvez você tenha errado muito até o dia de hoje, mas ouça isso: Deus não rejeita você. Deus te conhece. Deus não te diz: aqui terminou, não.
o que Deus diz é: ei, é você, eu escolhi você, eu escolhi você, eu quero segurar na sua mão, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho para colocar no seu coração, um sonho meu para sonhar junto com você, para que você seja vitorioso. É isso que Deus tem. E eu concluo, meu amado irmão, minha querida irmã, eu fiquei pensando o que eu gostaria que Deus falasse de mim. Será que, ao olhar para mim, Deus falaria também isso? É Ele. Levanta-te e unge-o, Deus falou para Samuel. É esse menino. É esse garoto. Esse garoto que nem os pais sabiam o quanto ele era importante para Deus. Talvez nem sua família saiba o quanto você é importante para Deus. Talvez nem as pessoas mais próximas saibam como Deus tem sonhado sonhos para você. Talvez nem aqueles que estão mais juntos de você sabem que Deus tem propósitos especiais por causa de suas características. Mas eu preciso reforçar isso. Nós precisamos ter força de vontade. Nós precisamos ser rápidos para resolver problemas. E nós precisamos nos arrepender rapidamente e mudar de vida. É isso que o Senhor espera de nós. Eu quero convidar você a ficar de pé e fechar os seus olhos de pé onde você está. Eu queria que você apenas ouvisse as minhas palavras. Feche os seus olhos. Talvez é hora de você parar de dar a volta em torno do seu problema. Qualquer que seja o problema, talvez nessa noite a palavra de Deus para você é basta. Ou você vai continuar querendo sofrer, viver sofrendo. Davi se deu conta de que ele não podia contar com nenhuma pessoa em sua volta. E entre outro momento, ele disse: pouco eu posso contar até comigo mesmo, porque eu tenho abortado os sonhos de Deus. Porém, houve um dia em que Davi entendeu que somente podia confiar em Deus e depender dele. Ei, Deus sabia que pessoas como você estariam aqui nessa noite. Então, Ele me entregou essa palavra no meu coração para abençoar você e para dizer para você: você não está sozinho. Ainda que você se sinta sozinho, eu tenho sonhos para você. Filhinho, minha filha, eu não te rejeito, diz o Senhor. Você é uma pessoa criada à minha imagem e à minha semelhança. Você é boa, e eu te farei alcançar os sonhos que há no meu coração. Porém, nessa noite, eu disse nessa noite, eu quero que você tenha uma experiência profunda comigo, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados, para que você mude de vida e para que os meus sonhos possam ser colocados no seu coração. Quem sabe você entendeu que é você, que Deus tem projetos e características, e busca características que só você tem, mas ninguém tem. E Deus quer que você seja proativo, seja o melhor naquilo que você faz, profissionalmente, na sua vida familiar, na sua vida secular, na sua igreja. Seja o melhor em tudo que você faz. Seja rápido
em pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. E resolva os problemas. Deixa de protelar. Para de empurrar com a barriga. Quem sabe você é amigo dessa igreja há tanto tempo, tantos anos, que você já é amigo fundador da igreja, mas você ainda não é membro desta igreja, porque você tem protelado, você tem adiado. Mas nessa noite, quem sabe é a noite também de você dizer: Senhor, eu já faço parte dessa família há tanto tempo, já me sinto parte dessa família. Por que não, Senhor Deus, agora de maneira oficial? Eu quero convidar você, que você faça parte da família Pibaçu. Aqui nós somos um hospital, cheio de gente ferida, cheio de gente precisando de cuidado, precisando ser tratada, gente sendo tratada. Aqui não é um lugar de gente perfeita. Se você é perfeito, aí eu queria dizer para você que aí não é o seu lugar aqui, de verdade. Porque aqui é lugar de gente imperfeita. Mas é gente que serve um Deus perfeito e tem buscado em Deus essa perfeição. Dizendo: Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu busco no Senhor essa perfeição. A nossa proposta é ser uma igreja para gente que não gosta de igreja. O nosso sonho é ser uma igreja acolhedora, que sabe diferenciar o pecado do pecador, que abomina o pecado, mas que ama o pecador e ajuda o pecador a caminhar junto e a vencer esse pecado. Porque diz a Bíblia que Deus olhou para essa terra e não viu um justo sequer. Então todos nós estamos no processo, todos nós aqui, do púlpito até lá à frente, todos nós estamos nesse processo que a Bíblia chama de santificação, querendo nos tornar santos, parecidos com o nosso Senhor. Mas todo dia a gente escolhe Deus, todo dia uma batalha, todo dia uma luta. Essa semana eu vi alguém dizendo assim: gente forte mata um leão por dia, mas gente de Deus faz do leão seu amigo. Lembrando lá de Daniel na cova dos leões. Ei, você é de Deus, não precisa matar um leão por dia. Deus transforma esse leão em amigo seu. Deus transforma o gigante em vitória. Deus transforma seu sonho no sonho de Deus. Deus transforma suas derrotas em grandes vitórias. Ei, Deus é especialista em transformar caos em milagres. Hoje, quem esteve aqui pela manhã na ceia do Senhor, viu algo sobrenatural. Algo que parecia que ia dar errado, Deus transformou num momento de aliança profunda. Porque Deus é especialista nisso, em transformar problemas em soluções especiais e sobrenaturais. Você é bom em alguma coisa, pelo menos em uma coisa. Seja especialista nisso. Seja especialista nisso, porque Deus está precisando de especialista nessa área. É advogado, seja o melhor. É músico, seja o melhor. Lavrador, seja o melhor. Cozinheiro, seja o melhor. Não importa qual sua profissão, seja o melhor, porque Deus está em busca deste melhor. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Senhor, aqui está o teu povo, reunido diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor vê em nós, Pai, sim, qualidade. Ainda que alguns cantem: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada haverá de bom. Não é verdade isso. O Senhor olha e vê características especiais. Nós, pelo simples fato que somos imagem e semelhança tua, Senhor. Então nós trazemos os atributos comunicáveis do Senhor. Pai, então nos ensine a ser especialistas nisso que o Senhor colocou em nossa vida. Queremos ser o melhor nisso, para que o Senhor olhe para a gente e diz: é esta que vai sonhar os meus sonhos e vai realizar os meus projetos. Senhor, eu profetizo aqui bênção sobre medida na vida dos seus filhos. Eu profetizo vida próspera. Eu profetizo milagres, libertação, cura.
Eu profetizo, Senhor Deus, salvação. Mas eu profetizo também, Senhor Deus, que daqui sairão grandes líderes, Senhor Deus. Líderes da nossa denominação, líderes, Senhor Deus, do cristianismo, líderes da sua área profissional, líderes, Senhor Deus, porque o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. Nós cremos na Tua palavra, Senhor Deus, e nós profetizamos isso nessa noite. Senhor, há nessa noite gente que precisa ser curada fisicamente. Pai, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor derrame o bálsamo da unção sobre esta enfermidade e que haja cura em nome de Jesus. Ô meu irmão, minha irmã, coloque aí a mão onde está doendo, onde está enfermo, em nome de Jesus. Coloque aí. Alguém aqui nessa noite precisando de uma cura, coloque a mão no lugar onde está enfermo, onde está doente. Senhor, esta mão está simbolizando a Tua mão curativa, Senhor. Então, Pai, que o Senhor opere nesse momento sobre essa dor. Opere, Senhor Deus, sobre esta enfermidade. Opere, Senhor Deus, sobre esta doença. Não importa qual seja esta doença, benigna ou maligna, ela nesse momento, em nome de Jesus, será curada para a honra e glória do Senhor, porque nós cremos no Deus da cura. Nós cremos no Deus que cura as enfermidades. Ó Deus, cura o nosso país, Senhor. Traga cura, Senhor Deus, para essa corrupção. Traga cura, Senhor Deus, para essas sagas de poder. Traga cura, Senhor Deus, para a humanidade. Ó Deus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. Você pode se sentar. Desejo para você uma excelente semana. Receba a bênção do Senhor nessa semana. Eu queria convidar você, antes de você ir embora, que você tirasse um minutinho para orar pela sua família. Tire esse momento e ore pela sua família antes de sair.